Nós vamos falar agora, na parte da manhã, da questão do controle de frotas versus o SIM-AM. Então, hoje nós temos alguns agravantes em relação a alguns anos atrás. Por exemplo, até 2012, a prefeitura era uma caixa preta. Você só saberia o que estava acontecendo se ganhasse uma eleição, contratasse uma auditoria e levantasse tudo o que tinha ocorrido naquele período. O Frotas é ainda uma questão, digamos assim, em vários municípios caótica em relação ao que deveria ser feito. Só que hoje nós não estamos mais sozinhos. De maio de 2013 para cá nós temos uma ferramenta que quem mais utiliza é a oposição, chamada Portal de Transparência. Então eu consigo mapear tudo o que está lançado lá na prefeitura. Uma outra questão que tem que ter um cuidado com o Frotas é que todos os dados informados estejam coerentes. O Tribunal de Contas ainda só está controlando o combustível. E daí a maioria das pessoas fala o seguinte: se o tribunal está cobrando só o combustível, eu vou controlar só o combustível. Mas e se alguém levanta lá um determinado empenho no portal de transparência, com determinada relação de peça, e vocês se deparam que aquele veículo que foi tirado das peças nem existe mais no patrimônio da entidade, que aquele bem foi leiloado. Por que eu estou falando isso? No centro do Paraná tem um município em que em 2017 fez uma licitação e começa já errado o controle de frotas lá do processo licitatório. O que a maioria dos municípios faz? Ele pega o processo licitatório anterior, recorta, cola, muda as datas e joga para o exercício da frente. O dinheiro público já começa a ir para o lixo nesse momento. Mas eu quero voltar ao exemplo. Esse município pegou uma licitação lá de 2015 de peças, um pregão, não era nem registro de preço, era um pregão, e fez um novo pregão em 2017. Só que essa cidade tem um observatório social. E o pessoal do observatório social ficou em cima daquele processo licitatório, todos os empenhos, tudo o que ocorria naquele processo, eles acompanharam. E quando eu faço uma licitação mal feita, o que ocorre? Eu tenho conversão de peças. Então, digamos, o encarregado lá do pátio chega lá na tua autopeça, precisa um favor teu. Foi cotado, foi feita a licitação, eu fui esquecido de colocar rolamento para a roda. Você, mais que depressa, vai falar assim: não tem problema nenhum. Tem amortecedor sobrando, nós vamos converter em amortecedor o rolamento. Já começa com a prefeitura tendo prejuízo aí, porque ele vai colocar o rolamento, o preço de prateleira ou o preço que ele quiser, para fechar ali com o amortecedor. E nesse exemplo que eu dei para vocês, o que ocorreu? Foi gastando as peças, chegou no frigir dos ovos para fechar o que se devia para a empresa, porque as prefeituras, a maioria delas não tem planejamento nesse sentido, tirou peças de todos aqueles veículos que tinham sido leiloados. Daí o Observatório Social fez o quê? Caminhou para o Ministério Público, a cópia da licitação, a cópia do leilão que tinha ocorrido 2 anos atrás e a cópia dos empenhos, juntamente com as notas fiscais eletrônicas e os comprovantes de pagamento. O Ministério Público abriu um inquérito e o município não conseguiu se justificar. Está correndo uma ação civil pública nesse sentido. Então tem que ter cuidado, porque hoje a gente não está mais sozinho. O portal é uma ferramenta, digamos assim, no linguajar mais coloquial, uma ferramenta do diabo. Porque se a pessoa começa a pesquisar nele, ali, ele arrebenta. Um outro exemplo de frotas que eu vou dar para vocês, é em relação ao que vocês encaminham no SIM-AM. Tem que fechar com o que aquele relatório que vai com o SIM-AM lá? Tem que fechar com o diário de bordo e com o odômetro do veículo. Em 2016 para 2017, eu participei de uma transição de governo. E o prefeito que estava saindo, ele não queria fazer a transição de jeito nenhum. E o prefeito que entrou procurou o Ministério Público. O Ministério Público falou assim: não, eu vou conduzir a transição.
Só vocês me digam, me deem subsídio, que pontos que vocês querem que cobre. Quando chegou perto do final do ano, procuramos o promotor. E o promotor tinha arrumado uma namoradinha na comarca, na cidade. Ele falou, eu não vou viajar no ano novo, eu vou ficar aqui. Então, o que vocês precisarem. Aí foi marcado para 10 horas da manhã do dia 31, o promotor oficiou que todos os veículos da municipalidade fossem estacionados na frente do Paço Municipal, era um município pequeno, na frente do Paço Municipal, acompanhados de todos os seus diários de bordo e relatórios do encaminhamento do último SIM-AM, juntamente com o controlador interno. Daí o promotor, a comissão, entrava dentro do carro, olhava o odômetro, olhava o diário de bordo e olhava o SIM-AM. Nenhum dos três batia. O valor do diário de bordo era um, o valor do odômetro era outro, e a quantidade de quilometragem do SIM-AM era outra. O que ocorreu? O promotor abriu uma ação civil pública, o ex-prefeito está arriscado ter que devolver mais de 3 milhões de reais. Pelo cálculo, pela perícia que eles fizeram dos gastos em 4 anos. Então hoje não adianta mais eu criar assim, como que eu vou fechar o Frotas por SIM-AM? Eu vou criar uma planilha do Excel maravilhosa, em que eu lanço 3 dados. Coloco quantos litros de diesel foi comprado, quantos litros de gasolina e quantos litros de álcool. E ele vai dividir em todos os carros da entidade, sozinho, e eu vou lançar aqueles valores no AM. Ótimo, né? Então, esse tipo de coisa tem que cuidar nesse aspecto para não ter problema com essas questões. Tá? Então, sempre frisar essa questão, pensar antes de efetuar um lançamento, antes de ajustar, lá desde o processo licitatório, não só com combustível, mas com peças também, a questão, o que vai para o portal? Fazer essa pergunta. Como que essa informação vai chegar no portal? Vai me dar problema lá na frente ou não? Então, esses cuidados têm que ser básicos. Então, eu esqueci de me apresentar, meu nome é João Henrique, eu já atuo na área pública há mais de 20 anos, né? A minha formação principal é contabilidade, mas hoje eu atuo em várias áreas da administração pública, e aqui na Unipública, quando vem para esses cursos mais práticos no que diz respeito ao dia a dia, geralmente é eu que acabo ministrando eles. Tá? Então nós vamos entrar, o que nós vamos falar hoje nessa parte da manhã? Vamos tratar do módulo controle interno do SIM-AM, que na verdade o módulo não deveria se chamar esse nome, deveria se chamar controle de frotas, porque o controlador não é uma pessoa só para ficar controlando combustível, o gasto de combustível. Então esse módulo ele tem o nome desvirtuado, o qual faz uma análise de dados encaminhados dos consumos de combustível, bem como do acompanhamento do frotas de cada município. O que seria um acompanhamento de frotas ideal? Aqui a maioria prefeitura é Câmara. Vocês são prefeitura ou Câmara? Prefeitura, a maioria é prefeitura. Então o que acontece? Numa Câmara é fácil, porque geralmente eu tenho 1, 2 veículos. Agora, quando eu me deparo numa prefeitura com 150, 200, 300, 400 veículos, e vejam que tem pegadinhas do tribunal que estão vindo desde 2015, que a qualquer momento vocês podem ter surpresa. Quando vocês encaminham um arquivo para o SIM-AM chamado liquidação quantitativa de empenho, ele pega todos os valores de combustível e todos os valores que foram empenhados de pneus. De 2015 para cá ele pega pneus. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês sabem todos esses pneus que foram comprados de 2015 até agora, em qual veículo eles foram alocados? Vocês têm esse controle lançado no sistema de frotas de vocês? Se vocês têm, ótimo. Agora, num outro curso que eu ministrei, tinha um município gigante da região sudoeste, município Polo, com quase 800 veículos, e que ele não sabia aonde que tinha sido alocados os pneus. Então vocês vejam bem que pelo próprio portal de transparência pode vir uma denúncia para o Tribunal de Contas da quantidade de pneus comprados, e o próprio tribunal pode fazer uma diligência para vocês através de um APA, né, solicitando que seja
alencado quais veículos receberam todos esses pneus. Tenho esse controle? Ótimo, tiro no meu sistema e mando. E se eu não tenho? Como que eu vou ajustar isso no decorrer de 2015 até agora? Né? Porque o dado está acumulando lá no tribunal. Então, por exemplo, o combustível, eu lanço a entrada do combustível, toda a saída, final do mês, na maioria das vezes, o saldo é zero. Né? Quem não tem tanque próprio, que abastece impostos, a maioria dos municípios não tem estoque de combustível. Mas e essa questão do pneu? Se um dia o tribunal cobrar, como que eu vou fazer essa baixa? Né? Então, quem não tem o controle, e que tem bastante veículos, tem que começar a estudar como que vai ajustar isso. Tá? Diante disso, vários municípios já foram notificados, receberam a visita do tribunal e os gestores penalizados por falhas ou má gestão no controle dos veículos. Quando o tribunal faz isso, é só em relação ao combustível. Agora, o que eu tenho visto nos portais? Eu tenho estudado bastante portal, porque eu estou tentando entrar num mestrado na USP, e encontrei um orientador que simpatizou com a ideia da linha de defesa da tese ser em portal de transparência. Então, a nível de Brasil, eu tenho entrado em vários portais de transparência, município grande, município pequeno, para buscar informações. E o que eu tenho visto ainda, que acontecia muito lá no passado, e o que eu tenho visto ainda em algumas notas fiscais. Então, eu pego um empenho X lá, R$120 mil. A nota fiscal da liquidação vem lá, peças para veículos diversos, R$120 mil. Cadê as notas fiscais, a relação de peça? Eu tenho que colocar item a item. Se eu comprei 10 amortecedores, é 10 amortecedores. Se eu comprei 10 rolamentos, é 10 rolamentos. Se eu comprei 10 rodas, é 10 rodas. Se eu comprei bateria, é bateria. Né? Eu não posso colocar. Daí, como que eu vou comprovar qual veículo que absorveu aqueles R$120 mil? Ah, professor, eu tenho as aquisições que ficam junto com o empenho. Aquilo alguém pode chegar lá depois, inclusive, prejudicar o ex-gestor, chegar lá, arrancar as aquisição do processo, deixar só o processo, e quem que prova que existia requisição ali? Então, eu sei que o município já tem bastante trabalho e para absorver mais esse lançamento de peças no Frotas, num primeiro momento, é complicado. Mas os sistemas de vocês, de informática, estão preparados para receber isso. Eu visitei um município esses dias, que existe um arquivo, onde existe uma pasta para cada veículo, e toda a vida do veículo é lançado ali dentro do sistema. Tira a peça velha, tira a foto, carrega no sistema, por foto da peça que foi substituída, com quantos mil quilômetros foi substituído. Por quê? Porque existe a possibilidade, inclusive com essas questões das conversões que nós falamos aí, de levantar o histórico do veículo. Por exemplo, como que vamos colocar um veículo X aqui. Vamos pegar uma caminhonete que seja a caminhonete do gabinete. Só tem aquele veículo. Como que dentro de 6 meses ela recebeu 12 amortecedores? Porque foi convertido, você sabe que foi convertido. E se alguém lá da oposição, alguém entra lá no portal de transparência, pega esses empenhos referentes a esse tipo de peça e faz uma denúncia? Qual que é a justificativa do município para isso? Daí pode fazer o levantamento assim, quantos quilômetros esse veículo andou em um ano? Daí vai lá no Frotas do AM, o veículo andou 5, 6 mil quilômetros nesse período de 6 meses. Como que eu faço essa defesa dessa questão? O grande problema da administração pública, e eu vi isso no município que eu estou tentando implantar um layout de gestão, é que começa tudo errado lá no compras, a contabilidade vai no embalo do errado e a tesouraria vai no embalo do errado. Se procura resolver a questão momentaneamente. Ah, o meu problema é este agora. Então resolve ele agora, não vê o que vai trazer esse problema lá na frente.
Começa, inclusive, na questão de fornecer determinada dotação para determinado produto, para determinada peça. Na hora de licitar.